Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Glauco, eu sou médico pneumologista titular na UTI respiratória. Já conheço alguns de vocês que já passaram. Inclusive, vários de vocês já viram parte dessa aula devido a uma mudada para trazer coisas novas, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre monitorização do esforço respiratório durante a ventilação mecânica. Se quiserem interromper no meio, podem falar à vontade ou tentar fazer mais informal, tá? Esse é um tema, pelo menos no meu julgamento, relevante, mas ainda muito com coisas por explorar. Então, é algo que está sendo estudado com mais intensidade. Talvez há uns 5, 10 anos, ainda vai ter muita coisa para sair, para a gente entender qual exatamente é o papel dessas coisas que a gente vai estudar hoje, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho qual é o racional, por que seria preciso monitorizar o esforço respiratório, qual é a utilidade potencial disso. Fala um pouquinho do método padrão ouro, que é o balão esofágico, embora a gente veja muito pouco na prática clínica. Eu acho que é importante vocês conhecerem a técnica e saber das limitações dela. Depois eu vou falar pelos métodos não invasivos que são atualmente propostos, estão aí saindo os primeiros estudos sobre isso. E depois eu vou falar de algumas armadilhas e viés dessas técnicas, de todas elas, tá bom? Então, vocês já estão cansados de ouvir sobre proteção pulmonar, né? Já tem mais de 2 décadas que a gente tem os primeiros estudos mostrando que uma estratégia de ventilação protetora reduz a mortalidade. Aqui teria o estudo do professor Marcelo Amato. Nessa época teve outros estudos que foram negativos, unicêntricos também, mas aí esse foi positivo e 2 anos depois veio o estudo ARMA, que aí foi multicêntrico e popularizou a estratégia de ventilação protetora. Mas a gente começou a falar muito menos tempo de proteção muscular, né? De falar sobre o músculo diafragma. Essa aqui é uma das primeiras publicações em humanos falando sobre isso. Foi o New England, o estudo caso controle. Então, para o estudo caso controle ser publicado no New England, ele realmente é relevante, vocês concordam, né? Que normalmente eles só publicam isso aqui atualizado grande, né? Qual que era o racional desse estudo? Os estados eram pacientes com morte encefálica, então, por definição, estava em ventilação completamente controlada, né? E os controles eram pacientes que seriam submetidos a alguma biópsia cirúrgica do aparelho pulmonar e ficavam 2 a 3 horas em ventilação mecânica. E aí o que eles viram? Que as fibras musculares desses pacientes dos casos, né, os pacientes com morte encefálica, que estavam 24 horas em ventilação controlada, atrofiavam muito em relação aos controles. Aqui provavelmente então dando a ideia de que existe uma atrofia quase que por desvio da musculatura durante a ventilação controlada. Tem alguns estudos com animais mostrando também necrose muscular, com modos controlados, que suporte tem menos. Então já tinha alguma evidência experimental e aqui o primeiro estudo em humanos. Depois a gente tem a publicação de um Laporte lá do Canadá, do professor Ian Goldberg, e ele mostra o seguinte: depois que um paciente era intubado, eles mediam com fração de espessamento com ultrassom a espessura do diafragma todos os dias da ventilação mecânica. E aí eles viram que os pacientes que mantinham a mesma espessura do diafragma, essa curva preta aqui, ó, esse aqui é um Kaplan-Meier, só que com incidência cumulativa, certo? Então, à medida que vai aumentando aqui, está liberando mais pacientes da ventilação mecânica. À medida que o seu diafragma mantinha a mesma espessura de quando você foi intubado, a sua chance de ser liberada da ventilação mecânica era maior. Se a espessura do diafragma reduzia ou aumentava, que é a cor vermelha ou azul, a sua probabilidade de ser liberada da ventilação mecânica é menor do que quem manteve a mesma espessura do diafragma. Então, assim, só retomando, esse segundo grado é o mesmo conceito. Se você pega um paciente médio espessura do diafragma em um determinado dia do estudo, e a espessura do diafragma está 0% de variação em relação à espessura basal, esse paciente tem maior chance de ser estubado naquele dia. Aqui no eixo Y a gente tem a chance de ser liberado, né, diário da ventilação mecânica, e
tem mais chance de ser liberado do que alguém que atrofiou o diafragma e a espessura diminuiu, ou alguém que hipertrofiou o diafragma e a espessura aumentou. Eu consegui falar de modo claro, pessoal, esse conceito? Então, e aí talvez uma coisa que pode ser contra-intuitiva no início, que não é só a atrofia que diminuiu a chance de tirar da ventilação mecânica. Aumentar a espessura do diafragma também esteve associado a uma menor chance de ser liberada da ventilação mecânica. E aí tem várias possíveis explicações. Fazer esforço demais edemacia o músculo, por isso vai aumentar a espessura. Você desagrega a fibra de actina-miosin por esforço muito grande, enfim. Mas o fato é que tanto redução da espessura quanto aumento associou-se a menor chance de liberação da ventilação. Então até agora eu só falei de músculo, tá bom? E existe uma segunda publicação dessa mesma coorte mostrando que os pacientes que atrofiaram o músculo, né, que reduziram a espessura, eram aqueles que tinham uma fração de espessamento menor ao longo do tempo, ou seja, o diafragma variava menos na inspiração em relação à expiração. E quem aumentava a espessura, a fração de espessamento era maior, ou seja, estava contraindo mais o diafragma. O que vocês pensam com isso? Assim? Se a fração de espessamento é menor, significa que pouco esforço estava ligado a reduzir a espessura. Que é a medida estática da espessura, certo? Esse gráfico que está mostrando é uma medida, naquele momento, qual é a espessura do diafragma em relação a quando foi entubado. A fração de espessamento é a variação entre a índice e a expiração. Tá? Então, quem tinha fração de espessamento mais baixa, reduzia a espessura. Quem tinha fração de espessamento muito alta, aumentava a espessura. E a fração de espessamento está mais ligada ao esforço do diafragma. Então, a ideia aqui é o seguinte: talvez os pacientes que tenham uma fração de espessamento intermediária, que você pode entender como uma magnitude de esforço intermediária, nem muito fraco, nem muito forte, eles vão manter a espessura do diafragma e tem mais chance de ser liberados da ventilação mecânica. Certo? Com todas as limitações que você tem um estudo observacional, tem risco de médico residual, tudo isso se engraçado. Então, até agora eu só falei do diafragma. E por que o esforço respiratório, o esforço inspiratório particularmente, pode ser importante também para a proteção pulmonar? E aqui eu acho que também é algo que você discutiu bastante. Eu assisto às aulas do canal lá do programa de vocês, eu sei que se vocês não já viram, vale a pena ver todas as discussões. Acho que já antes de vocês terem entrado na residência sobre isso, talvez quando você estava, quando a gente estava na clínica, eu nunca tinha curtido. É que tem uma de tecido mais antigo. É bem legal também. Mas enfim, então eu sei que vocês já discutem isso há mais tempo, eu só vou retomar esse conceito, tá? Esse aqui é um estudo experimental, né? Basicamente a evidência sobre lesão autoinfligida vem de estudos animais. Então, são estudos experimentais, a gente não tem ainda estudo robusto em humanos. Tem estudo observacional, que é bem metodologia, pode ser bastante viés de conclusão, mas estudos experimentais a gente tem bastante, tá? Relativamente. Esse aqui é um que foi feito lá no ambiente respiratório, inclusive eu vou participar aqui, transportando os bloquinhos para o PET. Como que funcionava? Induzia uma síndrome de desconforto, um pouquinho, com lavagem com saliva, você tirava o surfactante e fazia vídeo no pouquinho por 3 horas, sem surfactante. E aí, isso é um modelo biológico bem reprodutível de síndrome do desconforto. Fazer ventilação controlada, 16 horas, randomizado em 2 braços. O braço pingual é um braço de estratégia com mão aberta, chama Open Lung Approach. E o braço de baixo é a tabela de FA2 do ArtsNet. Isso aqui eu não falei, mas foi tese de doutorado do Dr. Caio Moraes, que ele publica bastante hoje em dia, é um terapeuta genial, e o professor Marcelo Park estava na banca da defesa dele. E aí, depois de 16 horas de ventilação controlada, vocês vejam que os 2 grupos não tiveram tanta diferença de inflamação aparente. Quanto mais claro aqui, né, o PET, maior a captação do FDG, porque deve ter mais neutrófilo, certo?
Basicamente, o que pega, o que brilha no PET é célula inflamatória neutrófica ou célula tumoral, né? Geralmente é célula inflamatória. Depois dessa primeira fase controlada, que não foi muito diferente do PET dos grupos, aí a gente acordava um pouquinho, titulava o esforço usando a atividade elétrica do diafragma. E aí, o segundo PET era depois de 16 horas de ventilação assistida com esforço muscular do corpo. Aí, o que vocês estão vendo aqui de diferente? Não consegui ouvir, pessoal. Eu ouvi algumas pessoas falando, mas não consegui ouvir. Eu vi só o. Oi? Isso, então aqui no grupo de baixo, inflamou mais, né? Mas não foi assim homogêneo, não. Vocês vejam que isso concentrou mais nas regiões dorsais, não, dependentes da gravidade, que a gente chama, né? E isso não aconteceu tanto no grupo pipial. Qual que é a possível explicação para isso? Porque quando você está usando uma estratégia de manter o pulmão aberto, você tem menos colapso e o pulmão é mais homogêneo. E aí, quando o diafragma começa a atuar na ventilação assistida, a pressão muscular ela se distribui de forma homogênea por toda a superfície dos pulmões. Quando você tem colapso, porque você está com o corpo de pique mais baixo, essa força do diafragma vai se concentrar na região que está colapsada. Porque o pulmão vai se comportar como um corpo heterogêneo. Tem uma região tendendo ao comportamento sólido e o resto ao comportamento líquido. Então você não vai conseguir distribuir também essa pressão ao longo de todo o parênquima. É como se você tivesse uma drag pressure regional alta só nessa região dos pulmões. E aí vai fazer mais inflamação nessa região. Tá? Então, o que foi a conclusão, pelo menos, que a gente entendeu disso estudo? Que talvez um esforço muscular excessivo, principalmente se você tem muita região de colapso dorsal, funciona como um segundo HIT, e aí vai inflamar mais aquela região. Então, isso aqui seria uma evidência experimental desse fenômeno que a lesão autoinfligida. Esse fenômeno ele já foi reproduzido em alguns estudos experimentais, e assim, pelo menos do meu ponto de vista, ele é um fenômeno fisiopatológico que existe. Agora, se a gente intervir nele, traz benefício clínico ou não, acho que é a chave grande dúvida. Os nossos formas de controlar isso aqui ainda tem muitos riscos competitivos. O que você faz? Ceda mais, sei lá, por área parcial, aí você vai aumentar um monte de evento adverso, e a gente não tem certeza se controlar isso aqui traz benefício clínico. Então, assim, o fenômeno fisiopatológico existe, mas quão válido é atuar sobre ele ainda é muito questionado. Bom, pelo menos a minha visão. O único estudo assim, que fala sobre proteção pulmonar na fase assistida mais prolongada é um estudo observacional lá do grupo da Itália, do professor Giacomo Bellani, que associou a driving pressure de 7 dias de ventilação mecânica com a mortalidade. Eles viram que quanto maior a driving pressure, maior a mortalidade dos pacientes. Mas é um estudo observacional, no coorte, então não sabemos se isso é causal ou se é marcador de gravidade. Tá bom? Então, basicamente, a gente não tem evidência sobre isso aqui em um estudo mais robusto. Então, para resumir essa introdução, talvez isso seja escapamento para geriatria pragmática, maior tempo de ventilação mecânica. Isso gera várias complicações, decompensão, cardiostomia, parto, enfim. Por outro lado, o esforço muito intenso também pode levar a disfunção miocardiomática, maior tempo de ventilação mecânica, como a gente viu lá no estudo do professor Ivan Goldberg, potencialmente lesão do parênquima pulmonar, não só do músculo, né? Talvez maior mortalidade que a gente viu aí no estudo do professor Giacomo Bellani. Mas como que a gente vai saber se os... Primeira premissa, considerando que isso aqui é importante, e saber se o esforço é muito fraco ou muito forte, também é uma premissa questionável dependendo da situação. Mas se você acredita que é importante saber se o paciente está fazendo muito esforço ou pouco esforço,
A gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um instrumento de medida adequado. Eu vou fazer um parênteses aqui. Às vezes as pessoas têm... Eu gosto de, às vezes, ler um pouco de filosofia. Eu não sou muito entendido. Mas eu gosto de ler. E aí, quem ensina filosofia, às vezes, explica o sistema do Kant sobre a razão e tudo, que ele acreditava que já tinha alguma coisa nata, com um exemplo, uma analogia de lentes, né? Então, por exemplo, se a pessoa usa lentes cor-de-rosa, ela vai enxergar o mundo cor-de-rosa. Se ela usa lentes azuis, ela vai enxergar o mundo azul. Os nossos instrumentos de medida é como se fossem as nossas lentes para a fisiologia. Se o nosso instrumento de medida é uma lente enviesada, está com uma cor diferente da real, a gente vai estar entendendo tudo errado. Então, os instrumentos de medida na UTI são fundamentais para a gente entender a fisiologia do paciente. E por mais que nem tudo a gente tenha a melhor evidência possível, a gente toma muita decisão a beira-leito baseada em fisiologia. Todo dia, sei lá, o lag rate variou muito no UTI, então aumentou o débito, a gente já tem estudo mais sobre isso, né? Mas tem várias coisas que não tem estudo. E a gente toma conduta baseada em fisiologia à beira-leito. Se o seu instrumento de medida, se o seu eco não está bem feito, você vai medir o BTI errado, você vai enxergar o mundo de uma cor diferente da real. Então é muito importante a gente estudar instrumentos de medida. É uma coisa intermediária para chegar no desfecho clínico, mas é uma coisa intermediária muito importante. Então, para a gente entender se o paciente está fazendo um esforço muito fraco ou muito forte, a gente está aprendendo primeiro a monitorizar o esforço. Se a gente não tem um instrumento bom para monitorar o esforço, a gente nem vai conseguir fazer estudos para demonstrar se isso é importante ou não. Como é que você vai fazer um estudo se você não consegue medir direito? Bom? O Anderson, o áudio está ruim. Ah, perfeito. Alguma dúvida por aqui? Não? Mesma coisa dos, sei lá, dos astrofísicos. Eles só vão conseguir enxergar bem. Andressa, o áudio melhorou quando eu parei a apresentação? Melhorou sim. Agora Resolveu. deixa eu voltar à apresentação e você fala se volta esse negócio. Voltou o barulho? Parece Ou tá normal? Acho que Andressa, seu áudio não tá saindo, você deve ser mandar mensagem melhor. É que eu tinha parado a apresentação. Às vezes quando eu ligo a apresentação, não sei. Isso aí. É porque às vezes quando acontece esse negócio aqui, o áudio. Alguém consegue entrar aí na aula? Só pra ver como é que vai ser o áudio. Entendi. Bom, então, cadê o retrosom? Quando para a apresentação melhora, né? É. Como que melhorou? Parando a apresentação. É porque o ruim é que quando eu boto para apresentar a janela, ele não acompanha o slide. Mas não era para ter relação nenhuma, né? Não. Não é relacionado com áudio.
Só fazer um teste aqui. Tá bom, Douglas, olha agora. Ficou bom? Agora, faz o seguinte, dá uma olhadinha, vê se tá passando os slides aí pra você. Ou tá parado no mesmo negócio? Ah, aqui. Isso aqui não é bem uma. Deixar o áudio aberto e ficar gravando, tipo, o áudio por outro. Depois você vai ter que sincronizar, né? Vai dar trabalho. Chamou o Canazeiro que ele sabe essas coisas. Eu ponho uma bateria de fundo, né? Deixa eu ver. Eu vou voltar aqui agora. E o som, como é que tá agora? Ah, tá. Sabe, só de fazer do ponto para apresentar o slide. PowerPoint. Hã? Coloca a apresentador no PowerPoint do slide. Na qual apresentação. Para minha cara de apresentação. Aqui? Pode ser. Isso. Aí agora volta para o Meet. Alt Tab, né? Ah, tá. Então, volta para reproduzir essa janela. Janela. Aqui, canal do slide é muito isso. Boa. Vamos ver se vai dar certo. Como é que tá o som aí? Bom? Dá um play aí no slide. Bom, então tá bom. Tá ótimo. Só ver se roda. Roda o slide aí. Foi. Pode? Tá bom. Acho que talvez começar ela tem que ruir o áudio, né? Mas Só tentar o negócio dos astrofísicos, né? Se eles têm um telescópio enviesado, eles também vão enxergar a posição dos astros, as galáxias, tudo diferente. Então, basicamente, esses exemplos que eu estou dando é que a gente está falando hoje sobre telescópios, sobre instrumentos para tentar enxergar alguma possível verdade fisiológica, tá bom? Esse é o foco da aula. Então, virando mais prático agora. Imagine que vocês estão ventilando lá um paciente, consumindo desconforto, está no terceiro dia de ventilação mecânica em modo pressão suporte, e aí está 100 ml por quilo, 420 ml de volume corrente. Vocês veem lá que tem a pressão de pico, aí desconfigurou, tá, pessoal? Desculpa, mas pressão de pico de 15, uma PIP de 5, e aí a pressão suporte está 10. Vocês diriam que esse paciente está no terceiro dia já de ventilação mecânica, mas suponha que você se preocupa com proteção pulmonar ainda nessa fase. Está protegido ou não está protegido? Está protegido, né, Thiago? Assim, se olhar para isso aqui, pensando tanto em platô, quanto em volume corrente ou drive pressure, todos os critérios possíveis têm proteção pulmonar, né? Mas se alguém passasse um balão esofágico e falasse que tem uma pressão muscular, aí desconfigurou mais de 15. Aí, se você acha que o esforço inspiratório pode ser lesivo, aí você teria que assumir que isso aqui é uma ventilação potencialmente lesiva. Porque uma drive total do ventilador com o paciente vai estar perto de 25. Não é exatamente 25, porque parte desse 10 aqui é pressão resistiva, tá bom? Mas, na maioria das vezes, a pressão resistiva é pequena se a resistência estiver baixa. Então, é uma ventilação potencialmente lesiva. Certo? Mas aí eu precisei passar um balão esofágico. Né? Sem um balão esofágico, só com as curvas do ventilador, seria impossível saber o esforço do paciente. A menos que eu faça alguma coisa para revelar quanto que ele está fazendo de força. Então, primeiro, eu vou falar do balão esofágico. Tá? O esforço inspiratório é invisível para as curvas comuns do ventilador mecânico. E o padrão ouro, consagrado, de você fazer medida de esforço, é o balão esofágico. É muito caro, assim, o catéter da Nutrivent, que é um dos que a gente usa, custa R$ 1.500 o catéter, ele não é reutilizável. Além disso, tecnicamente, ele tem várias limitações, não é fácil calibrar, então tem que ser um centro que tenha experiência com esse tipo de dispositivo, senão você vai ler tudo errado, então você vai estar lá com a lente de uma cor diferente da real, certo? Por causa dessas dificuldades do balão esofágico, aí estão sendo propostos métodos não invasivos. Nada mais é do que uma pausa expiratória, a pausa expiratória que o pessoal deu nomes diferentes. A medida da pergunta na pausa expiratória é PMI, e a medida da força muscular na pausa expiratória chama delta pop, pressão de oclusão. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho do balão, só para vocês saberem como funciona a técnica, porque acho que vocês precisam entender assim, qual é o racional. Tá?
e quais são as limitações. Então, pessoal, imagine aqui um sistema que a gente tem uma caixa torácica, eu estou representando os pulmões e as vias aéreas com um sistema unicompartimental, e aqui atrás a gente tem o esôfago e o estômago com um balão por trás, um balão esofágico e um balão gástrico. Esses catéteres frequentemente têm os dois balões. Aqui dentro a pressão na cavidade pleural e aqui fora a pressão atmosférica. Quando a gente tem PIP no paciente, a tendência da caixa torácica vai ser de recolhimento elástico. Diferente da gente aqui em ambiente, que a caixa torácica tem uma tendência de expansão. Então, a caixa torácica vai tender a apertar essas estruturas. Então, se a gente pressuriza o tórax pelo ventilador mecânico, você vai expandir a caixa torácica com volume de corrente e ela vai reagir, apertando mais ainda no outro sentido. Tá? Então, se você tem um balão esofágico medindo a pressão pleural, o que você vai ver durante uma inspiração controlada, sem esforço nenhum, é um aumento da pressão pleural, da pressão esofágica. Por quê? Porque você está esgarçando a caixa torácica, ela vai apertar mais ainda esse espaço. E o balão esofágico, como o esôfago é um tubo virtual que está dentro da cavidade pleural, ele é como se fosse uma medida direta da pressão pleural. Portanto, na ventilação controlada, o que acontece? A pressão esofágica aumenta por conta da caixa torácica. Ficou claro isso? E se a gente tiver esforço inspiratório, o que vai acontecer? Vocês vejam que é uma força no sentido contrário, né? Ela vai tender a expandir a caixa torácica, ao contrário do recolhimento da caixa. Então, ela vai jogar essa pressão aqui, ó, no valor lá embaixo. Certo? Então, o que trouxe esse ponto da caixa torácica até esse ponto negativo? A força muscular. Então, a força muscular é toda essa amplitude aqui, ó, que levou essa pressão positiva numa ventilação controlada para uma pressão esofágica negativa na ventilação assistida. Certo? Então, a PEMUS, ela é essa amplitude. O jeito mais fácil de pensar é esse, eu acho. Mas, se você colocar uma fórmula, a PEMUS vai ser a pressão transtorácica, né, da caixa torácica, menos a pressão esofágica que você está medindo. É igual a pressão esofágica que é negativa, vai ser menos, vai dar uma soma no módulo, tá bom? Certo? Beleza. Então, só para explicar como que o balão pode medir a pressão da caixa torácica, transtorácica e a pressão muscular, tá? Isso vai ser importante para a gente entender a aplicação, como que o balão pode ser importante. Outra coisa que o balão pode medir é a pressão transpulmonar. O que é a pressão transpulmonar? Pode falar assim, o que vier intuitivamente na cabeça de vocês. Não precisa ser uma definição formal. Exatamente. Dentro do alvéolo e da cavidade pleural. Está em volta do alvéolo da cavidade da caixa torácica, né, que a gente fala mais cavidade pleural. Então, essa diferença entre a pressão alveolar e a pressão que está em volta, que é medida pela pressão esofágica, é a pressão transpulmonar. Então, essa é uma definição bem precisa, assim, física e matemática. Se eu pensar mais intuitivamente, assim, o que essa pressão transpulmonar faz? Ela é a força responsável por abrir ou por manter aberto os alvéolos, certo? Perfeito. Se vocês entenderam que ela é a pressão alveolar menos a pressão esofágica, fica fácil entender como que o balão esofágico mede essa pressão. Vai ser simplesmente a pressão na via aérea, certo? Que durante uma situação de fluxo zero, ela é uma estimativa da pressão alveolar, menos a pressão na cavidade pleural, que é medida pela pressão esofágica. Então, a pressão transpulmonar, a pressão na via aérea, menos a pressão esofágica, tá bom? Certo? Já vai entender por que ela pode ser importante. E aí, como que é feito a passagem do balão? Quais são as particularidades técnicas? Existe mais de um balão esofágico disponível. Os mais usados são esse aqui, que chama Cooper, que o pessoal lá nos Estados Unidos usa bastante. Esse que é o Nutrivent, que também é bem usado mais na Europa.
Esse aqui é o FluxMed, que é a Argentina. Esse aqui vem junto do ventilador AVEA. Tem um módulo específico do ventilador que para medir isso aqui. Algumas unidades, pessoal, a UTI lá do Massachusetts General Hospital, ela é uma unidade de pacientes muito obesos. Então, eles passam isso aqui, esse balão esofágico, quase que de rotina, para titular PIP, que é o grupo que fez os estudos de titulação de PIP com balão esofágico. Então, existem alguns lugares que usam bastante, embora a gente não veja quase nunca. E aí, assim, eu não vou me aprofundar muito nisso, que seria mais útil falar isso na atividade prática, mas esse balão é introduzido igual uma sonda lateral. A técnica mais padronizada, descrita, você introduz uns 60 centímetros. Tem que tomar cuidado para não ir para a via aérea, lógico. Né? Aí, se você acertou e foi no esôfago, 60 centímetros vai dar no estômago, o balão. No estômago, ele mede uma pressão positiva durante a inspiração. Eu não vou entrar por que nisso agora, mas depois a gente pode conversar. Aí você vai tracionando o balão e durante a ventilação assistida, você vai vendo que ele vai fazer a pressão negativa. Então, quando começa a aparecer a oscilação cardiogênica e a oscilação de pressão swing fica negativa na inspiração, é porque já está no esôfago. Tá? Você precisa confirmar se a posição está certa, fazendo uma técnica de compressão se o paciente estiver bloqueado, ou você faz uma pausa expiratória e compara a variação na pressão de via aérea e na pressão esofágica quando está em assistida. Basicamente, o que é o recado? A variação na pressão esofágica não pode ser diferente mais que 20% da variação na pressão de via aérea. Se tiver mais de 20% de diferença, está no lugar errado, tá bom? Ou o volume do balão está mal colocado. Por que ele pode ser importante? Aí eu coloquei aqui um pulmão de um animal, lá do LIM, lá no laboratório de investigação médica, onde vocês também, às vezes, vão, né? Fazer procedimento, ver os experimentos do professor Marcelo Clark. Em alguns experimentos, antes, o pessoal tirava os pulmões e ventilava o pulmão fora da caixa torácica, com um pouquinho. Se aqui não tem caixa torácica, eu ponho, sei lá, uma PIP de 5 nesse pulmão, qual vai ser a pressão transpulmonar? Oi? Não tem caixa torácica. Então, qual que é a pressão fora aqui? Oi? Pressão atmosférica, que convenção vamos chamar zero, né? Então, a pressão transpulmonar é exatamente igual à PIP que você está dando. A pressão transpulmonar aqui vai ser a pressão de via aérea, certo? E aí, o pessoal fez algumas titulações do pulmão ex vivo, assim, e quase sempre a PIP que dava a melhor complacência do pulmão era uma PIP de mais 2, de 2 centímetros já, certo? Isso parece ser um comportamento meio monótono de vários experimentos que foram feitos. Já vou explicar por que isso é importante. Então, ó, o balão esofágico é importante porque você consegue separar a fisiologia dos pulmões da fisiologia da caixa torácica. Isso pode ser útil em várias situações clínicas. Um grande obeso, você está preocupado. A complacência da caixa dos obesos ela não é diferente, tá, pessoal? Existem vários trabalhos que falam que é reduzida, mas isso não se confirma em estudos fisiológicos. Mas um grande queimado, por exemplo, algum paciente que tem pneumotórax, vai ter a complacência da caixa reduzida. E aí aquela pressão de via aérea que você está dando, aquela pressão de platô está 35. Tudo bem, mas tem 10 que está indo para a caixa, só 25 está indo para o pulmão, então você não precisa ficar preocupado em ficar diminuindo o volume corrente nesse caso, por exemplo. Então, o balão esofágico poderia ser útil nesse caso, ele te daria esse número exatamente. E aí, com base nesses experimentos ex vivo, começou a surgir essa hipótese que ele pode ser usado para titular PIP, para manter uma pressão transpulmonar entre 0 e mais 2. E, geralmente, a PIP do pulmãozinho que deixa ele na melhor complacência é uma PIP de 2. Ou seja, pressão transpulmonar de 2.
Como que eu vou saber a pressão transpulmonar à beira-leito? Só com um balão esofágico, tá? Eu vou falar mais dos estudos que tentaram fazer isso. E como eu falei para vocês, usar para calcular a complacência da caixa quando a gente acha que ela está reduzida. Então, quem tem escoliose muito importante, queimado, ou deles. Então, aqui tem alguns estudos que utilizaram balão esofágico para titular a PIP. O primeiro foi esse Epivente, que foi feito lá pelo grupo do professor Daniel Talman, de Boston, que é essa UTI que eu falei para vocês que usa balão esofágico de rotina. O que eles fizeram? Grupo de intervenção, a titulação da PIP pelo balão. Acho que era uma pressão transpulmonar de 0 a mais 8 que eles deixavam. Por quê? Pressão menor que 0 você tem colapso. E pressão transpulmonar alta demais tem hiperdistensão. Certo? Pessoal, se tiver dúvida, parem, tá bom? E o grupo controle era tabela PIP-FO2. Aí o que eles viram? Esse é um estudo fisiológico, não tinha mortalidade com o desfecho primário, o desfecho primário era relação PF, variáveis só fisiológicas substitutas, e eles viram que titular a PIP pelo balão fazia você manter uma PIP mais alta, né, para manter a pressão transpulmonar positiva, e melhorava a relação PF. Com uma tendência, né, um sinal de melhora de mortalidade. Se você usasse aqui a análise bayesiana, provavelmente ia dar superior. Mas como a gente usa um P de 0,05, aí deu negativo. Tá? Mas, ó, 0,055. Isso acontece muito, né, pessoal? Um estudo negativo só porque o P deu 0,058. Mas acho que talvez seja uma categorização meio forte. Aí depois tentaram replicar esse estudo num ensaio multicêntrico. Aí deu errado. Eles pegaram 14 centro-americanos, 200 pacientes, grupo de intervenção, titulação pelo balão, e o grupo controle, a tabela PIP-FO2, só que PIP alto. O desfecho primário, agora sim, era o desfecho duro. E a mortalidade de êxito de ventilação mecânica foi exatamente igual aos dois grupos. Mas, fisiologicamente, não teve tanta diferença assim da PIP setada entre os dois grupos. Porque agora, sabe aquela tabela PIP-FO2 do ArtsNet, que é a tabela PIP alta e PIP baixa? Aqui eles usaram a tabela PIP alta. Então, talvez a tabela PIP alta não tenha tido tanta diferença em relação ao balão esofágico. Depois, esse cara aqui, eu não conheço o primeiro autor, mas o Elias eu já pude conhecer. Né? Então, o Dr. Elias ele pegou os dados desses estudos, do Epivente 2, e fez uma reanálise para entender o que marcava a mortalidade dos pacientes. O que eles viram? Isso aqui é uma reanálise pós-hoc, tá, pessoal? Então, isso aqui é para gerar hipótese só. O que eles viram aqui? Ó? Os pacientes que tinham a parte 2 baixo, né, um score de gravidade, tinham benefício da titulação da PIP pelo balão. Quem tinha a parte 2 alto, invertia aqui a relação, vocês estão vendo? Quando a parte 2 era alta, quem usava o balão estava pior. E aí uma possível interpretação para isso é o seguinte: quando você tem um paciente com pouca disfunção de múltiplos órgãos, ou sei lá, uma insuficiência respiratória única, não tem outras disfunções, talvez o efeito de uma intervenção que visa só o sistema respiratório seja maior, porque esse é o principal problema do paciente. Então, você imagina lá, o paciente está com certo desconforto, está com uma PF de 80, mas o rim está bom, não está chocado. Aí talvez faça uma diferença você intervir na ventilação mecânica. Mas é aquele paciente que está com uma sepse ferrada e fez esse desconforto por uma sepse, está chocado, diálise contínua. Será que aí talvez o efeito de você titular a PIP não tenha tanta diferença, porque não vai intervir diretamente no choque na disfunção renal, né? Então, deu para entender porque talvez tenha essas diferenças? E a outra coisa é o seguinte, falei lá para vocês que no Epivente 1 eles usaram um range de pressão transpulmonar entre 0 e mais 8. No Epivente 2 foi entre 0 e mais 6. Mas eu falei para vocês que o pulmãozinho lá fora da caixa do porquinho, a PIP dela é 2, para manter a melhor complacência. Então, talvez mais 6 você já esteja hiperdistendendo esses pulmões.
E aí, nessa reanálise, eles viram que os pacientes que tinham melhor mortalidade eram justamente aqueles que ficaram com a transpulmonar entre +2 e -2. Então, talvez mais alto do que 2 seja maléfico, que você vai hipertender. Tá bom? Pessoal, deu para entender as aplicações do balão? Então, ele serve para você dividir a fisiologia da caixa, né? Alguns pacientes podem te ajudar a saber se a ventilação está protetora ou não. E você pode usar para titular a PIP em algum tipo de paciente, se você desejar, tá? Tem vários problemas do balão esofágico. Um deles é quanto de volume você vai colocar para encher. Eu não vou entrar muito nisso, mas se você enche o balão com volumes diferentes, ele mede uma pressão pleural bem diferente. Então, se você quer titular a PIP, isso aqui pode ter um erro gigantesco da PIP certa para aquela pressão esofágica. Simplesmente você põe 1 ou 4 ml no balão, vai mudar para caramba a medida. Está tentando estudar melhor isso agora. Então, tem algumas limitações do método, né? Quando o paciente está deitado, existe um gradiente, só pela posição, pela influência da gravidade, entre a região ventral e a região dorsal. Então, o pulmão vai pesar sobre ele mesmo, tem um gradiente de mais ou menos 10 centímetros de água da pressão pleural, que vai de mais positivo aqui para mais negativo aqui embaixo, certo? E o balão esofágico, ele mede a pressão pleural bem no nível do esôfago, ele não consegue medir a pressão pleural aqui na região ventral. Então, você está refletindo bem a fisiologia da região dependente de gravidade, que é o terço médio posterior do tórax. Você não está refletindo bem o que está acontecendo com o baby lung, por exemplo. O peso do mediastino sobre o balão é mais ou menos 3 centímetros de água, então só de pronar vai mudar essa medida. Quando você tem uma doença pulmonar unilateral, é bem controverso usar o balão esofágico, mas não tem tanto estudo sobre isso. Tá? Então, eu acabei de falar de balão esofágico, agora eu vou falar das métodos não invasivos. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte? Pode. Então seria mais focado mas os que o pegam realmente o problema dele é mais pulmão mesmo, você vai ter de bom. Essa reanálise levantou essa hipótese. Mas, assim, é uma reanálise, é pós-hoc, então ainda é uma coisa muito frágil para a gente poder falar que isso é verdade. E o paciente que tem menos disfunção múltipla vai ser mais beneficiado. Eles estão desenhando agora, deve começar o IP23, não sei se ano que vem, mas em alguns anos a gente deve ter um novo estudo sobre isso. Tá bom? Mas, a princípio, a ideia é essa. Né? Uma intervenção, sei lá, titular PIP, pronar, vai fazer mais efeito em quem não está com disfunção múltipla de órgãos e sistemas. Se tiver muita disfunção, mexer só no pulmão, não vai ter tanto efeito para a mortalidade, provavelmente. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Então, vamos falar agora das métodos não invasivos. Né? Então, o balão é toda essa encrenca que a gente viu, é caro, não é disponível, tem muito erro de medida. Então, talvez caia em desuso, a não ser que esse IP23 dê alguma coisa muito boa, né? Aí começaram a surgir alguns métodos não invasivos para a gente tentar medir o esforço muscular do paciente sem usar o balão. O primeiro que eu vou falar, ele é a pausa expiratória. Ele começou a ser trazido, se eu não me engano, no final da década de 80 pelo professor Antônio Pecente. E agora o professor Giacomo Bellani trouxe ele de volta, principalmente depois de 2019. Giacomo Bellani, ele, digamos assim, descendente acadêmico do Antônio Pecente, né? Aí, ó, qual que é o racional da pausa expiratória, que é o que chamam de PMI? Aqui, no azul, a gente tem uma curva de pressão muscular e em vermelho, uma curva de pressão de via aérea. Quando você faz uma pausa expiratória, essa pressão aqui de platô, ela está subindo, certo? O que a gente espera normalmente? Que a pressão de platô seja maior ou menor que a pressão de pico? Menor, ela vai cair normalmente. E por que ela subiu aqui? Eu vou tentar explicar, não sei se vai ficar claro, mas basicamente, imagina que você está dando um suporte de 10 aqui, e o paciente tem uma complacência de 40, certo? Se ele está dando um suporte de 10, complacência de 40,
Ignora que tem resistência. Vamos assumir que a resistência é zero só para ficar fácil. Significa que vai entrar quanto volume corrente? Complacência de 40, suporte de 10. Ó, a complacência é volume sobre o delta de pressão, né? Se a complacência é 40 e o suporte é 10, tem que entrar quanto de volume? É só jogar para o outro lado, né? 10 vezes 40, 400 de volume corrente, né? Certo. Mas imagina que você está dando 10, o suporte está entrando 500 de volume corrente. Significa que tem um delta de pressão ali que não vem do ventilador. Se não veio do ventilador, está vindo de onde? Do próprio paciente, certo? Quando você faz uma pausa expiratória, o fluxo vira zero, você está medindo a pressão elástica. E aí você está medindo a pressão elástica, que é gerada por 500 ml de volume, e não por 400. Se fosse só 400, a pressão de pico ia ficar igual à pressão de platô aqui, ó. Na mesma linha. Mas como entrou 500, aqui tem mais um pouco de pressão que fez entrar 100 ml a mais de volume. Então, esse adicional de pressão que entrou só pode ser exposto em inspiratório do paciente. Ficou muito confuso, pessoal? Deu para entender? Tá. Então, quando você faz a pausa inspiratória, você está medindo a pressão elástica de todo o volume que entrou, gerado tanto pelo ventilador quanto pelo paciente. Essa diferença de pressão de platô menos pressão de pico é o que a gente chama de PMI, Pressure Muscle Index, que é uma medida direta da PMUS, tá? A drive pressure nesse caso seria simplesmente a pressão de platô menos a pique, tá bom? Perfeito. Então, imagine agora aquele mesmo paciente lá que eu falei lá atrás, estava no terceiro dia de ventilação, em PSV, que parecia estar protegido, mas a gente passou o balão esofágico e estava, talvez, não protegido, né? Aí imagina agora que, em vez de passar um balão esofágico, vocês fazem uma pausa inspiratória. Aí o que vai acontecer? A pressão, se ele está fazendo esforço, a pressão de pico vai subir para uma pressão de platô mais alta. E esse platô de 27 menos o pico de 15 é a medida da PMUS. Então aqui a pressão muscular inspiratória é 12, certo? Se a pico é 5, qual que é a drive pressure? É 22. Então, se você acha que a drive pressure pode estar sendo lesiva, isso aqui seria uma forma de ver, tá bom? O segundo método que eu falo para vocês é a pausa respiratória. Então, pelo tempo que está aqui. Passou que horas? Então, assim, como que funciona a pausa respiratória? A pausa respiratória ela é trazida pelo grupo do Canadá, do professor Neil Angoli, aquele mesmo que eu falei do estudo do ultrassom, tá? E é o seguinte, você faz uma pausa respiratória e espera o paciente fazer força. Quando ele puxa e solta, a força muscular dele é transmitida para a curva de pressão de via aérea. Você consegue medir na curva de pressão de via aérea quanto que ele fez de força muscular. Mas vejam que a pressão muscular, quando tem a pausa, ela é um pouco maior do que quando não tem pausa. Isso aqui é sistemático, não é só nessa figura. Isso é sempre assim, tá? E aí, mas, se não me engano, foi um método estatístico lá, não lembro agora qual foi, e chegaram de que a PMUS é, em geral, 75% dessa deflexão negativa que eles chamam de delta POC, tá? Beleza. Depois a gente vai explicar por que talvez isso aqui seja diferente. Ciclo fluido no ciclo não fluido. E a driving pressure, nesse caso, você pode simplesmente somar a PMUS com a pressão suporte. Mas aqui ó, tem um porém, que é lembrar que a pressão suporte não é toda a pressão elástica, tem um pouco de pressão resistiva aqui também, tá? Então é uma estimativa aproximada, mas não é idêntica à driving pressure que vai para o pulmão e para a caixa, né, elástica. Então, agora imagine que vocês fazem uma pausa respiratória, está com pressão suporte de 12, um pico de 8, e aí você faz uma pausa respiratória, a curva de pressão de via aérea cai de 8 até menos 8. Qual que é a delta de pressão oclusão aqui? De 8 até menos 8. É 16, né?
Então, se o delta POC é 16, a PEBUS é 75% disso para 12. Tá? E aí, a Brine Pressure está perto de 24. Você está somando a pressão do ventilador com a pressão feita pelo próprio paciente. Então, uma outra forma de você medir quanto está fazendo de esforço. Uma outra forma de monitorizar o esforço, mas aí não dá para transformar em pressão. É fazer aquilo que a gente comentou no começo, que é a fração de espessamento. Como que é feita a pressão de espessamento? Você pega um probe linear, coloca entre a linha axilar anterior e axilar média, sentido crânio-caudal. Na zona de aposição, né, que fica perto do reponto costal. A zona de aposição do diafragma é onde ele rebate na caixa torácica. Aí você mede a espessura do diafragma no fim da expiração e no pico da inspiração. Essa diferença relativa de espessura... Foi mal, pessoal. Essa diferença relativa de espessura em porcentagem é a fração de espessamento do diafragma. E aí a fração de espessamento está associada àquele diafragma que não mudou a espessura entre 15 e 40. Tá? Beleza. Pessoal, então deu para entender qual que é o racional da PMI e da POC? Agora vamos falar assim, quais são os cuidados que você tem que ter se você for fazer essas manobras para medir esforço. A PMI, você tem que fazer com a duração de pelo menos 2 segundos para ver um platô estável. Durante o platô, o fluxo tem que ser zero. Se tiver com fluxo, provavelmente tem vazamento aqui, ou a válvula não fechou completamente. Você não está medindo direito. O platô tem que estar estável, como eu falei, e, idealmente, o paciente não pode estar fazendo um esforço abdominal, senão ele pode estar reagindo à própria manobra. Você não quer medir só o que acontece na manobra. Você está usando a manobra como telescópio, né, para entender o que acontece no resto do tempo. Eu não quero saber o que acontece na pausa, eu quero saber o que acontece na ventilação. Então, se a própria pausa faz o paciente reagir, puxar mais forte, por exemplo, eu estou medindo errado, eu estou medindo uma coisa que eu não queria, tá bom? E aí, se vocês começarem a fazer isso na prática, vocês vão ver que é raro ter uma curva bonitinha assim, ó. Muito frequente ficar um negócio zoneado assim, ó. E aí, isso aqui talvez não seja interpretável, pelo menos não do jeito que foi descrito inicialmente. Esse estudo aqui, ó, tentou estabelecer critérios para dizer o que é uma curva interpretável. Não precisa decorar esses números. Basicamente, é uma curva que sobe do pico para o platô rápido e mantém o platô estável por 2 segundos. Tá? Se ficar variando ou não tiver um platô, aí não dá para você interpretar. Aí ele nem leva em conta essa medida. Tá? E a pausa expiratória, como ela deve ser feita? Ela precisa ser longa o suficiente para ver toda a contração e relaxamento do diafragma. Normalmente você faz 3 manobras e faz a média, porque pode ter uma variação pela própria manobra. E basicamente isso. Aí, se você quiser saber a permuta, 75% do alta. Perfeito? Então, mesmo que você faça tudo certo nessas manobras, agora vamos começar a falar que mesmo você fazendo tudo perfeito, elas têm alguns probleminhas. O que eu vou falar agora está muito ainda no campo das hipóteses, a gente está tentando escrever... a gente tem alguns dados sobre isso, eu vou mostrar alguns hoje. A gente está tentando escrever algo para publicar sobre isso. Então, vocês veem que é algo ainda meio de fronteira, né? Não é algo tão consolidado. Pensem comigo, ó. Quero que vocês pensem junto comigo, porque esses conceitos não são fáceis, pelo menos eu não acho, então vai ser legal se vocês interagirem para a gente ter certeza que está todo mundo na mesma página. Então, imagina lá, você está medindo um paciente e você quer fazer uma delta POC por alguma razão. Quando você faz uma delta POC, você está medindo toda essa amplitude aqui no esforço, tá? Então, você está medindo quanto que vai dar PIP até o pico do esforço inspiratório. O pico do esforço inspiratório, pessoal, ele é usado para quê? Para que essa pressão muscular está agindo? Para vencer que componentes do sistema respiratório? Caixa torácica, resistência, tem mais, pelo menos mais um. O próprio alvéolo, exato.
Então, tem um componente elástico, pode ser dividido entre a caixa torácica e os alvéolos, e um componente resistivo. Então, vocês concordam que no pico da inspiração, a gente tem fluxo inspiratório, então, pelo menos algum componente, se tem fluxo, a gente tem pressão resistiva, certo? Por exemplo, pressão resistiva é igual fluxo vezes resistência, né? Certo? É isso aí, é isso mesmo. Então, se tem fluxo inspiratório, a gente tem pressão resistiva. Então, nem toda essa força muscular está indo para o alvéolo, para o componente elástico dos pulmões. Tá bom? Se você está preocupado no parênquima, não no músculo, o componente resistivo importa? Não, não importa. Ele vai ser dissipado nas vias aéreas. Quando vocês vão ventilar uma asma da POC, vocês ficam preocupados se tem pressão de pico de 50, 60? Não, né? Porque se o platô estiver baixo, está tudo bem, né? É o mesmo racional. Então, aqui, quando você está medindo a POC, você está medindo um pouco de pressão resistiva. Se você está pensando em fazer essa manobra para limitar a driving pressure elástica, cuidado, porque a POC ela pode incluir a pressão resistiva. Então, você está superestimando a driving pressure por esse aspecto, tá? A PMI, por outro lado, ela acontece em um momento de pausa. Por definição, o fluxo na pausa é zero. Se o fluxo é zero, a gente tem pressão resistiva? Não. Então, a PMI ela não inclui pressão resistiva. Então, por esse aspecto, talvez ela se aproxime mais do que a POC de uma driving pressure elástica. Né? Perfeito. Segunda situação. Imagina um paciente, isso aqui não é incomum na UTI, é frequente. Imagina um paciente que tem uma complacência baixa, e aí, para descarregar a musculatura inspiratória, ele começa a contrair a musculatura expiratória para ajudar a ventilar. Frequentemente, isso parece uma rolha no tubo, parece que está fazendo broncoespasmo, mas muitas vezes não é nenhum dos dois. Muitas vezes, simplesmente está fazendo tanto esforço que ele está usando, ou está muito fraco o diafragma, aí ele recorre para a musculatura abdominal para conseguir ventilar mais. Uma pausa expiratória, você vai conseguir enxergar toda essa amplitude aqui, ó, que vai do pico do esforço, isso aqui é o esforço expiratório, vocês estão vendo? A musculatura vai contraindo e vai fazendo a pressão no esôfago, a pressão pleural, ficar mais positiva, certo? Aí, quando o paciente começa a inspirar, sai desse pico de força expiratória até um nadir de força inspiratória. Só dar um passo atrás. Essa força expiratória gera volume corrente? A contração da musculatura expiratória não gera volume corrente, está na expiração. Mas o relaxamento da musculatura gera. É como se tivesse, sabe aquele brinquedo da mola que você aperta, solta, a mola fica pulando, descendo a escada sozinho? É a mesma coisa. Por isso que a musculatura abdominal dá uma descarregada na musculatura inspiratória. Ele contrai a musculatura abdominal, isso vai acumular energia potencial na caixa torácica, e quando ela relaxa, é como se estivesse tirando a mão da mola. Puf, aí dispara o ventilador e entra um pouco de volume corrente só pelo relaxamento da musculatura abdominal. Então, se gera volume corrente, esse relaxamento também gera pressão elástica, vocês concordam? Então, se eu me preocupar em medir driving pressure, esse componente aqui também é importante. Como a POC é uma medida da expiração, ela inclui esse delta de pressão. Então, ela é mais apurada. A PMI ela não vai ver isso, porque está desconfigurado. Tá? A delta POC inclui esforço expiratório. A PMI nunca vai conseguir ver isso, porque ela acontece no meio da inspiração, então você não vai conseguir ver. Aí, aqui são alguns dados que a gente tem. Esses dados são de simulador mecânico do sistema respiratório. Chama ASL. É um tamborzinho, assim, com pistão que simula os pulmões, sistema respiratório. Aí, esse aqui é um gráfico de Bland-Altman, que sempre que você ver algum estudo sobre método diagnóstico, ele vai aparecer. No eixo Y, a gente tem a diferença entre dois métodos, a medida de um método menos a de um padrão ouro, e no eixo X a gente tem a média entre os dois métodos. Então, um método perfeito vai ter um erro de 0 em relação ao padrão ouro.
tá? Veja o que está acontecendo aqui. Ó. Tem várias bolinhas que tem erro zero e tem vários triângulos que tem um erro negativo. Esqueci de falar de vocês o mais importante. O que esse gráfico aqui está valendo? É a driving pressure calculada pela PMI versus a driving pressure padrão ouro, que a gente sabe porque a gente que programou lá no tamborzinho, tá? Aí, olha só, a PMI nesses triângulos, ela está subestimando a driving pressure e nessas bolinhas tem erro zero. O que são os triângulos? São as situações em que a gente tem musculatura expiratória ativada, certo? Então, mostrando que ela não consegue medir aquele componente de driving pressure que é gerado pelo relaxamento da musculatura expiratória, tá? Mas isso aqui é simulador mecânico, a gente está tentando ver isso com dados de paciente, mas ainda não tenho para mostrar para vocês, tá? Aqui em breve. Aí, tem uma terceira coisa que pode dar um erro nos métodos, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a delta TOC, você tem que descontar 25% para medir a PEMUS? Porque no ciclo ocluído, a PEMUS é sempre maior do que no ciclo não ocluído. Por que isso acontece? É uma hipótese, tá, pessoal? O pessoal é uma hipótese. Vocês lembrarem lá da lei de Laplace, o que ela fala? Que a pressão gerada por uma estrutura depende da tensão superficial, né, da interface entre duas coisas, e o raio. Isso aqui, fisiologia cardiovascular usa, né, várias coisas igual isso. Então, imagina usar isso aqui para o diafragma, para que a gente tentou fazer esse negócio, tá? Quando a gente inspira e entra no volume corrente, o diafragma tem um deslocamento crânio-caudal, essa setinha vermelha. O que vai acontecer com o raio dele? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, porque ele vai tender a ficar mais retificado, mas um DPOC. Não está hiperinsuflado, né? Fica retificado, então tem um raio do diafragma quase infinito, digamos assim. Né? Então, se você tem um deslocamento caudal do diafragma, está aumentando o raio dele. Se aumenta o raio do diafragma, a pressão que ele gera vai diminuir. Então, uma inspiração normal tende a ir diminuindo a possibilidade, a capacidade de gerar pressão do diafragma. Quando a gente tem uma pausa expiratória, um ciclo ocluído, que é feito na delta POC, não entra volume corrente. É uma condição isovolumétrica. Principalmente o que faz o diafragma deslocar é a entrada de volume. Se não entra volume, o que vai acontecer com o diafragma? Vai ficar parado, vai ter o mesmo volume, não tem deslocamento. Então, a capacidade dele de gerar pressão permanece intacta. Então, vocês vejam que a própria pausa expiratória, a oclusão expiratória, ela aumenta a eficiência neuromecânica do diafragma. Ou seja, durante a pausa, o diafragma não perde nada da força dele. Mas num ciclo normal, à medida que vai inspirando, ele vai gerando menos pressão. Tá? Por isso, a nossa hipótese é que por isso que a delta POC, ela superestima um pouco a PEMUS. Porque o ciclo ocluído aumenta a eficiência do diafragma. Ficou claro, gente? Não é intuitivo isso aí. Mas ficou claro? Tá bom. Aí, talvez, algo que tenha impacto nisso é se você usa uma PIP alta. Imagina que Pessoal, desculpa, desconfigurou tudo. Tá? Mas imagina assim, dois níveis de PIP diferentes. Esses gráficos são feitos com um simulador numérico que o professor Eduardo Leite fez. E aí, levando em conta essa mudança de raio do diafragma, tá? Aí imagina primeiro uma PIP de 5. Então, a PIP de 5 vai ter menos volume no pulmão, o raio do diafragma é menor. Uma PIP de 15, você vai insuflar mais o tórax, o raio vai ser maior, certo? O que acontece? Na PIP de 15, que tem um raio maior, o mesmo deslocamento do diafragma vai aumentar muito mais o raio do que na PIP de 5. Então, você vai cair muito mais a eficiência do diafragma no ciclo ocluído, não ocluído, do que quando você faz a pausa. Então, talvez, se isso aqui é verdade, a POC, a medida da POC, esse 75% não vale para todas as condições. Depende da PIP que você está dando, se passa do volume expiratório no fim da... volume pulmonar no fim da expiração. Certo?
Basicamente, o que a gente está tentando falar é assim, ó, por método estatístico, eles falaram que a PEMUS é 75% da delta pop. Mas tem um monte de outras condições que podem mexer na geometria e na eficiência aeromecânica do diafragma, que pode ser que não seja 75%. Pode ser que seja outro tipo de desconto, aí a gente tem que saber qual que é. Tá bom? Esse aqui é um estudo fisiológico com voluntários. Inclusive, eu só tive acesso a ele porque eu estou lá na lista de e-mails de vocês da UTI Clínica, o professor Marcelo Parque mandou. Esse aqui acho que faz 2 anos. Não lembro, é de 2021, não lembro quanto que ele mandou, mas faz que eu li esse estudo. Aí, como que era esse estudo? Esse é um estudo do JAP, do Global Physiology. Aí eles pegaram voluntários, passaram um balão esofágico e gástrico. Eu não falei para vocês, mas quando você tem o gástrico e o esofágico, além de medir a pressão na pleura, você consegue medir quanto de pressão que o diafragma está fazendo, a pressão transdiafragmática. Aí eles colocaram o VNI nesses voluntários e foram subindo o EPAP da VNI. Aí o que ia acontecendo? Esse aqui é um gráfico do que ia acontecendo à medida que ia subindo a PIP na VNI. No eixo Y, tem a medida de eficiência neuromecânica do diafragma. Como que é essa medida? A pressão gerada pelo diafragma para o mesmo estímulo elétrico neural. Tá? Então, foi aumentando a PIP e a eficiência neuromecânica do diafragma foi caindo. Por quê? Qual que é a explicação que eles dão? É exatamente na geometria do diafragma. Você vai aumentando a PIP, vai aumentando o raio do diafragma, e eles até citam a lei de Laplace, e talvez isso seja a causa de cair a eficiência neuromecânica do diafragma. Essa ideia aqui, a gente tinha escrito para o editorial do Respiratory Care um pouco antes do estudo. Foi independente, assim, mas dois grupos pensaram mesma coisa parecida, né, pelo menos. Então, tá bom. Então, assim, resumindo, pessoal, se você está preocupado em fazer medidas de esforço para ver se o parênquima está protegido ou não, para medir drive pressure, aí a PNI você tem que levar em conta que a PNI ela desconta a pressão resistível, porque ela é feita no momento de fluxo zero, e ela não conta aquele relaxamento da atividade respiratória. Então, todos os viés da PNI subestimam a drive pressure. Por outro lado, a drive pressure calculada pelo delta pop, ela inclui a pressão resistiva, ela inclui aquele relaxamento da musculatura abdominal, e tem esse viés da pausa, que como o diafragma no mundo do raio, você pode estar aumentando a eficiência neuromecânica do diafragma. Todos esses viés tendem a superestimar a drive pressure. Então, se um dia for comprovado que é importante medir a drive pressure em ventilação assistida, entre vários Cs nessa frase, talvez a drive pressure real não seja nem estimada pela PMI, nem pela delta pop. Então, tá vendo como é difícil fazer o estudo direito dessas coisas? Que não tem nenhuma medida muito fidedigna disso, né? E aí ficou desconfigurado, mas basicamente a gente acredita que a drive pressure real ela está algo entre a drive pressure calculada pela PMI e a drive pressure calculada pela delta pop, tá bom? Se você está pensando no músculo, pessoal, aí essas coisas não são tão importantes, você tem que medir mesmo a PMUS. A PMUS da PMI vai ser platô menos pico, né? O delta pop é 75% do delta pop. Era isso, pessoal. Então, mensagens, né? Monitorizar o esforço respiratório. Talvez seja importante para a produção diafragmática e pulmonar. Hoje em dia, as revisões que saem, tudo, o termo mais comum é ventilação protetora para o pulmão e para o diafragma. A pausa respiratória talvez seja um limite inferior para o drive pressure, ou expiratório é um limite superior. Bom, aí agora a gente vai discutir isso, se espero que eu não no controle. Demorei muito, acho que não, né? São coisas meio de fronteira, assim, né? De artigos que saíram há pouco tempo, ainda é muito nebuloso, né? Entender qual que é a aplicação disso, o que realmente vai ter um papel consolidado, o que não vai ter. Né?
Mas acho que nos próximos 5 anos vai ter bastante coisa publicada. Quando vocês pensam em dúvidas, hoje em dia, tem muito estudo, pelo menos em fase de desenho, né? Tem o Evidente 3, que eu falei para vocês, do balão endofágico, mas tem uma plataforma canadense, chama Practical, que vai fazer estudo tanto randomizado com a driving pressure, que ainda não tem, né? A evidência da driving pressure é de estudos antigos que foram juntados, né? E feita análise de mediação. Então, vai ter uma plataforma que vai estudar isso lá no Canadá. Também tem o estudo do Dr. Fernando Zampieri, né? Stamina, que não sei se já começou a incluir, mas também é para ver isso. Então, vai começar a sair bastante estudo sobre isso. E essa plataforma canadense também vai estudar a ventilação em fase assistida. Com mais tempo de proteção pulmonar, se isso faz diferença ou não, né? Porque a evidência que a gente tem hoje em dia de maior, mais crítico, o grau de evidência é nas primeiras 12, 24 horas. Depois disso, já começa a ficar mais nebuloso se você precisa proteger ou não os pulmões, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode falar, Tiago. Já fizeram. Boa pergunta. A P01, que a gente às vezes chama de P.1, ela é uma medida que é muito mais de drive respiratório do que de esforço. Dá para usar a longa aqui? Dá. Tirar isso aqui. Dá para ver. Basicamente é assim, ó. A mensagem que eu vou querer trazer é a seguinte: a P.1 ela não mexe a amplitude do esforço. Então não vai conseguir medir qual que é a pressão muscular que o paciente está fazendo, qual que é a drive pressure. Não vai medir só. O grau que o paciente está muito alto, ou seja, você está caindo muito rápido. Quanto mais rápido cai, maior o drive. Então é meio que assim, ó. Primeiro, o que é a P.1, né? Então, quando você tem uma contração muscular, imagina que tem uma curva de pressão muscular, tá? O diafragma faz assim, né? Ele contrai e ele relaxa. Se você olha isso na pressão de via aérea, numa pausa expiratória, você vai ver a mesma coisa, né? Que é exatamente a cota que a gente estava falando. Então, imagina que pressão de via aérea. A P.1 vai ser quanto cai a pressão. Imagina que aqui é 100 milissegundos, tá? 0,1 segundos, por isso que é 0,1. Então, essa amplitude de queda, nesses 100 milissegundos, é a P.1. Certo? Mas agora, ó, imagina, eu vou fazer um segundo esforço. Ver se eu consigo. Imagina que o paciente faz o seguinte. Está vendo essa cor vermelha? A P.1 é exatamente a mesma. Estão vendo? Ó, teve a mesma queda em 100 milissegundos. Mas a amplitude do esforço, ó, ela é bem diferente entre os dois casos. Vocês concordam? Então, se eu quero medir a P.mus para tentar manter uma atividade muscular naquele nível intermediário, para nem espessar nem atrofiar o diafragma, ou se eu quero manter uma drive pressure mais baixa, a P.1 não é uma boa medida para isso. De onde vem a P.1? É que eles veem que, independente do esforço de várias variáveis, esses primeiros 100 milissegundos, se você faz 20 vezes o paciente respirar, esses primeiros 100 milissegundos vão ser muito reprodutíveis. Você pode ter uma variação aqui depois, ó. Pode ter vários esforços diferentes. Mas os primeiros 100 milissegundos vai ser quase sempre na mesma linha. Então, é uma medida muito reprodutível de drive respiratório, associada com drive respiratório. Então, quanto que o seu centro respiratório está querendo puxar, digamos assim, tá bom? E aí tem aquela coisa, né? É uma medida negativa. Então, normalmente está mais positivo do que menos 1,5, né? Entre 0
E esses cortes mudam, assim, mas entre 0 e menos 1,5 seria um drive muito baixo. E mais negativo do que 4, às vezes fala 4,5, 3,5, é mais negativo que 4, aí é muito alto, drive respiratório. Tá bom? Mas não sei se é uma medida tão útil assim, pelo menos a gente não usa muito lá na UTI respiratória. Mesmo falando de proteção pulmonar na fase estendida, não traz muita informação. Em algumas UTIs fora, o pessoal usa por causa de rotina, né? É porque é fácil. O CERN, por exemplo, ele mostra que tem um pulmonar dinâmico, você não precisa fazer nada. Né? Por que ele não precisa fazer nada? O que os ventiladores fazem? Se a gente quisesse medir, ia ter, desse jeito aí, ia ter que fazer uma pequena pausa, né? De pelo menos 100 milissegundos. Então, imagina que um paciente com de pressão de via aérea em modo PCP. Então, eu ia ter que ter pelo menos uma pausa de 100 milissegundos para eu ver até quando cai. Mas aí isso aqui tudo foi trabalho feito pelo paciente inútil, que não disparou, como se tivesse muito difícil de disparar, você concorda? Aí o que os ventiladores modernos fazem? Eles olham o disparo comum, sei lá, vai durar 40 milissegundos. Aí eles pegam essa taxa de recaimento e extrapolam para, se mantivesse essa mesma taxa, quanto que vai ser em 100 milissegundos. Aí por isso que consegue mostrar P.1 sem você apertar nada, o certo, por exemplo. Beleza? É isso. O que mais, pessoal? Aí a pergunta de toda prática, assim, tem para calcular percurso e você vai calcular a PTO. Tem algum aparelho hoje que especificamente as pessoas que querem fazer qualquer ou algo que, sem preferência, é mais fácil calcular. Ah, entendi. Se alguma dessas manobras é preferida em alguma situação, é isso? Não, tipo, eu estou respirador. Ah, tá. De ventilador. Assim, qual que dá para usar? Ah, tá. Entendi, legal. Ó, o que às vezes acontece? Teoricamente, você pode fazer em qualquer aparelho. Pelo menos os mais modernos já permitem você fazer pausa em PSB. Isso é uma coisa importante que você falou. O ideal é fazer as pausas em PSB. Porque se você fizer em PCB, você pode estar fazendo a pausa. Vocês concordam que em PCB a gente controla o tempo inspiratório, certo? Então, você vai fazer a pausa no fim da inspiração para ver a PMI. Mas se o tempo inspiratório estiver muito longo e está fazendo ciclagem tardia, você vai fazer a pausa no momento que o paciente já relaxou o músculo. Você não vai medir a força, você concorda? E o PSB, ele está ligado, o tempo inspiratório, com a força do paciente, porque o critério de ciclagem é quanto de fluxo o paciente está fazendo. Então, é sempre fazer PMI e POC em PSB. Então, foi bom você perguntar por isso. Sempre fazer PMI e POC em PSB, tá? A POC pode até ser em outro modo, mas a PMI, principalmente, tem que ser em PSB. Aí, o que pode ter de problema? Alguns ventiladores têm uma válvula anti-asfixia. Aí, se você faz... Mesmo apertando o botão da pausa respiratória, o que pode acontecer? Então, lá, vai fazer uma delta POC. Aí, o paciente puxa. Se o ventilador percebe que caiu muito aqui a pressão, ou seja, talvez o paciente está puxando muito, não disparou um ciclo, né? Aqui não disparou. Concorda? Isso aqui é a pressão de via aérea. Então, o paciente está puxando e não disparou nada. Se a gente quer medir direito a torque, é para o fluxo ficar zero. Concorda? Mas tem alguns ventiladores que têm uma válvula anti-asfixia. Quando ele percebe isso aqui, ele libera um pouquinho de fluxo. Entendeu? Então, se ele libera fluxo, aí pronto, aí já está errado a medida. Aí não dá. Então, quando você vai fazer essa delta top no ventilador X da vida, dá uma olhada na curva de fluxo. Se entrar fluxo no meio da medida, está errado. Bom.
E principalmente isso, então, outras coisas de marca, não. A gente está tentando validar agora, não tem a ver com o que com a POC, mas um método de inteligência artificial que estima a pelúcia em tempo real, que é do ventilador do MagnaMed. Mas a gente ainda não estou analisando os dados, não sei se vai dar certo. Vocês devem ter visto alguma vez. Beleza. Para usar esses valores, eu acabei de dizer falha de estimação. Boa pergunta. Ó, ainda não tem POC, não conheço, pelo menos, nenhum estudo que tentou ver. Eu suspeito que não vai conseguir ser melhor do que o teste de respiração, igual a gente vê com índice de respiração rápida e superficial, sabe? Eu acho que a participação é uma coisa tão multifatorial, talvez alguma população específica, talvez, sei lá, neuromuscular, faça mais sentido, né? Eu não conheço nenhum estudo que isso ainda. Mas pensando assim, uma pressão muscular normal, que normalmente tem nenhum estudo que viu isso em desfecho. Mas o que normalmente aparece nos consensos é uma pergunta de 5 a 10 é um range fisiológico, assim. Beleza. Mais alguma coisa? Eu acho que... Comentário rápido, então. Vou falar. Acho que isso o Glauco falou assim, não é um assunto muito bem, assim, que ainda tem muita dúvida, tem muita coisa para sair, mas é um negócio que no dia a dia vocês vão ver muito na vida. Então, tipo assim, independente de vocês concordarem com as intervenções que são feitas baseadas nisso ou não, é um negócio que a gente tem que conhecer, porque na vida vocês vão ver. Eu sei que aqui vai ter certeza que usa pouco. Então, primeiro que vocês vão chegar na vida aí e não vão saber direito essas coisas aí. Mas, concordando, não, são coisas que vocês têm que saber. Delta Port, PMI e tal. Porque é isso, muita gente vai usar. E, ok, a gente não usa aqui, mas não tem como vocês chegarem num lugar e falar, não quero usar esse negócio sem nem saber do que se trata e quais são os pontos positivos e negativos. Até isso que o Glauco falou, muita coisa a gente não sabe ainda. Então, vai ter muita questão de opinião envolvida. Não teve isso aí que a gente falou no meio da aula, tem teste também, se vocês quiserem, no canal do YouTube, foi acho que uns 2 anos, esse PET, tem essa aula de pesquisa, e talvez complemente um pouco isso que o Glauco falou. Eu acho que vale a pena. Então, vocês estão dando uma olhada nisso aí. E até, acho que, assim, vocês estão tendo uma formação para discutir em alto nível em meios acadêmicos. Então, acho que é importante vocês conhecerem a literatura, as limitações, até para poder criticar, ver esses métodos com um olhar crítico, né? Para poder participar das discussões. É isso, né? Legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Aí, todo esse aqui, cara. A oportunidade.